Boa noite a todos. Mais uma vez, estamos aqui reunidos para o nosso Evangelho no Lar. Sejam todos muito bem-vindos. Todas as vezes eu pergunto se tem alguém que está vindo hoje pela primeira vez que ainda não conheça nosso Evangelho. Muito bem, sim, temos pessoas vindo pela primeira vez. Então, mais uma vez, bem-vindos à nossa casa, tá? O meu nome é Mércia, eu sou uma das fundadoras da casa e todas as quintas-feiras nós realizamos essa nossa reunião de Evangelho no Lar. É bem parecido com o Evangelho que devemos fazer lá na nossa casa, no nosso lar, né? Então, todas as quintas-feiras, iniciamos às 20 horas. Daí, quando é 21 que encerramos a palestra, temos o nosso passe. E na sala de passe, enquanto estamos aqui reunidos para o nosso aprendizado dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que são os ensinamentos do Evangelho, na sala de passe, além de estar sendo feito todo o preparo necessário para depois nós sermos ali assistidos, também a água é fluidificada. Então, quem já frequenta, conhece, sabe que traz a garrafinha de água, que tem seu nome, sua data de nascimento, e essa água é fluidificada pelo hospital espiritual. O que significa isso? Significa que cada garrafinha vai receber os fluidos. São bálsamos curadores que a equipe espiritual do hospital coloca na nossa garrafinha de acordo com as nossas necessidades. Então, sempre a nossa água vai estar com todos esses fluidos que tanto precisamos. Então, quando daí sairmos da sala de passe, nós vamos pegar a nossa garrafinha para levar para casa e assim tomar um pouquinho da água durante toda a semana. Com as nossas orações, com as nossas preces e com nossa fé. Porque ali temos certeza que está tudo o que nosso corpo físico e nosso corpo espiritual precisa. Então, tomamos um pouquinho da água e aí a garrafinha dura quase a semana toda. Quando chega na semana que vem, na próxima quinta-feira, ao virmos ao nosso Evangelho no Lar, trazemos novamente a garrafinha com água para fluidificar. E assim vamos fazendo o nosso tratamento, né? Bom, também eu gosto sempre de reforçar o seguinte: as pessoas que talvez estejam vindo pela primeira vez, é importante a gente entender que essa casa ligada ao Hospital Espiritual Amor e Caridade é como um pronto-socorro. Então, desde o momento em que nós estamos ali no portão, nós já estamos sendo atendidos. Do lado de fora tem os socorristas que nos recebem, tal como é mesmo no pronto-socorro físico, né? E aí, esses socorristas já fazem os primeiros procedimentos necessários para que nós possamos adentrar a casa. Porque nós não chegamos numa casa como esta por acaso. E também não adentramos a casa sozinhos. Não é? Então, todos aqueles que vêm nos acompanhando, aqueles que têm condições e até permissão, adentram a casa junto conosco. É o primeiro socorro que é feito. Portanto, durante todo o Evangelho, a nossa assistência está acontecendo.
O que precisamos entender é que nós é que temos que colocar os nossos pensamentos sintonizados com esses benfeitores espirituais que já estão fazendo toda a assistência que nós necessitamos. Não é? E muitos, inclusive lá no primeiro socorro, antes de adentrar ao nosso portal, infelizmente nem conseguem entrar. Alguns não têm permissão. Outros, literalmente, fogem. Correm rua abaixo, vão embora. Não adentram. Então, nós sabemos que esse estado do espírito depende justamente do que nós estamos sintonizados. E para aproveitarmos bem a oportunidade de estarmos aqui, e então é muito importante que nós consigamos não estar só de corpo físico, mas estar com a nossa mente, com os nossos pensamentos, na finalidade para a qual nós viemos. Quem é trabalhador da casa sempre recebe a seguinte instrução. A instrução não é nossa, não. A instrução é do hospital espiritual. Ao longo desses 20 anos que estamos em Franco da Rocha. O trabalhador também tem que estar preparado no dia que vem à casa, da melhor forma que ele puder fazer. Então, sabemos que o nosso cotidiano, a nossa correria diária, às vezes nos pega, né? E fazemos com que nossos pensamentos ficam desarmonizados, nos perturbamos com algumas irritações, com alguns disque-disque, enfim. Tudo que nos rodeia no dia a dia é motivo para nos desarmonizar. Mas aí é que está o chamamento que principalmente é feito aos trabalhadores. Prestar atenção, é o vigiai que Jesus nos ensinou. O que é o vigiai? Vigiai seus pensamentos. Vigiai o que você está pensando e o que você está fazendo na sua vida. Né? Aí é que então nós temos de observar que se esse chamamento para vigiar desde os pensamentos é no sentido de procurar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, ter atitudes, comportamentos os melhores possíveis, para não ficarmos desequilibrados e para não entrarmos no que não serve para nós, em coisas negativas. Aí, quando estamos aqui dentro, isso vamos dizer assim, se acentua quando estamos com o pensamento sintonizado para nos harmonizar. Porque a equipe espiritual está fazendo a parte dela, mas se a gente tiver só de corpo físico, como eu dizia, não é? A gente não vai obter aquilo mesmo que nós estamos buscando. Então, o que nós estamos buscando está dentro de nós. A equipe espiritual está para nos auxiliar. E é por isso que a gente, então, vai começar agora a prestar mais atenção nos nossos pensamentos, atitudes, comportamentos, tudo. Principalmente no dia e na hora que estamos chegando aqui na casa. Porque, como disse, os socorristas às vezes têm muito trabalho para que a gente adentre ao portal, por causa dessas nossas dificuldades,
que começa nos pensamentos, daí vai nas nossas atitudes, no nosso comportamento do dia a dia, né? E é assim que, então, nós vamos procurar aproveitar bem esse momento que estamos aqui hoje, tá certo? Bem, depois do nosso evangelho, se sobrar alguns minutinhos, eu vou também dar um recadinho da nossa casa, do nosso atendimento e da nossa construção da casa própria. Mas vamos deixar para depois. Agora nós vamos fazer nossa sintonia com a equipe do hospital para fazermos a nossa prece e assim também depois fazermos o nosso evangelho. Para quem está vindo na casa a primeira vez, a cada quinta-feira a gente procura convidar um palestrante, trazer um tema. Esse palestrante desenvolve para nós o tema do Evangelho. Nós estamos agora com canais de mídia, né? YouTube, etc. Tal. Daí porque, então, agora gravamos, inclusive, nossas palestras. E quem estiver interessado em ver, ouvir, depois durante a semana, ou quiser inclusive indicar para amigos, familiares, nós então temos os vídeos à disposição no YouTube, Facebook, Instagram também, né? Isso. Então estamos aí nos canais. Daí porque estamos fazendo agora as palestras gravadas. E a cada quinta-feira, um palestrante sempre desenvolve para nós o tema do Evangelho. Hoje, a palestrante sou eu mesma. Tá bom? Bom, vamos então procurar fazer nosso recolhimento interior para nos sintonizarmos da melhor forma com nossos benfeitores espirituais. O convite é, a partir desse momento, fecharmos nossos olhos e, a partir disso, nós vamos olhar para dentro de nós. Não mais ficar atentos no que está acontecendo fora, no exterior. Vamos olhar para nosso interior. E ao olhar para dentro de si, vai fazendo como que uma leitura de você mesmo. Perceba como estão seus pensamentos, tudo que vai em sua mente. Perceba como está o seu corpo físico e até a sua respiração. E agora nós vamos respirar de forma que realmente consigamos harmonizar nosso corpo, nossa mente, a partir da nossa respiração. Então procura relaxar o corpo, respirando mais profundamente. Inspira, segura, expira. Inspira, segura, expira. E à medida que vamos respirando mais calma e profundamente, toda a nossa corrente sanguínea vai se oxigenando, oxigenando o nosso cérebro. E assim nós vamos aquietando, harmonizando o nosso corpo físico.
Inspira, segura, expira. Dessa forma, estamos ficando mais e mais receptivos para todo o atendimento que os benfeitores espirituais estão fazendo. Agora sim, todos juntos, nós encarnados e os amigos do hospital, os mentores desta casa, vamos elevar o nosso pensamento, a nossa sintonia, para fazermos a nossa prece, elevando o nosso pensamento ao nosso Pai, nosso Criador, ao nosso Mestre Jesus. Vamos fazendo a nossa prece íntima. Que ela seja bem singela, mas bem sincera, lá do fundo do nosso coração. Não precisa muitas palavras. Que ela seja sincera de nosso coração. Que os benfeitores da casa, nossos mentores, possam nos envolver e que o aprendizado de hoje do Evangelho ilumine o nosso espírito, nos avançando nessa caminhada evolutiva. Assim seja, graças a Deus. Quando fazemos o Evangelho no lar, nós tanto podemos fazer lá em casa, da forma de abrirmos desde o capítulo 1 e a cada semana fazermos uma página do capítulo. Como sabemos, o Evangelho no lar, inicialmente a gente escolhe um dia da semana, que temos a disponibilidade e um horário. E toda semana, naquele mesmo dia que nós escolhemos e no horário que nós escolhemos, nós vamos fazer o Evangelho lá em casa. Por que sempre no mesmo dia, no mesmo horário? Porque os benfeitores espirituais que assistem aos nossos lares, porque todos temos, eles estarão lá, nos aguardando para fazer o Evangelho conosco. Eles estarão lá para fazer a higiene energética, a limpeza energética que o nosso lar necessita. Eles estarão lá para encaminhar os nossos irmãos que estão conosco na ignorância espiritual, um pouquinho piores do que nós. Então, nós sabemos que sempre estamos acompanhados. Alguns nos acompanham para nos auxiliar, mas outros, na sua ignorância, infelizmente, não nos auxiliam. Muitas vezes estão nos atrapalhando por ignorância. Nós fazemos a mesma coisa. Já fizemos no passado por ignorância, porque somos espírito em aprendizado. É a mesma coisa que acontece com aqueles que são chamados de obsessores. Então, só que eles também, como nós, querem o quê? O melhor, né? Para si. Pois é, e o Evangelho lá em casa é uma forma deles serem encaminhados, não é? Então, tem muitas coisas que no Evangelho lá em casa acontecem, como acontece aqui. Inclusive, se lá em casa só um estiver fazendo o Evangelho, o 2 não quer, o 3 não pode, o 4 tem outro compromisso, não tem importância. Deixa o 2, o 3, o 4, cada um fazer a sua escolha, o seu livre-arbítrio. Você faz o seu, né? Depois, as coisas começam a tomar outro rumo lá em casa.
Quando a gente faz com seriedade, com disciplina, entendendo o que está sendo feito. Com certeza, as coisas lá em casa começam a tomar outro rumo. Ou porque ficam mais harmonizadas, ou porque as pessoas entre si começam a ficar um pouquinho mais compreensivas umas com as outras. Eu sei como é. Na casa de todo mundo é assim, na minha não é diferente. Por isso que a gente fala tanto do Evangelho ser realmente uma sustentação, um amparo que todas as famílias deveriam praticar, principalmente as que têm crianças. Quando uma vez foi perguntado para o Chico Xavier a partir de que idade deveria se ensinar a evangelização infantil, o Evangelho de Jesus às crianças, sabem o que ele respondeu? Desde quando a mulher está grávida. A criança aprender o Evangelho já na barriga da mulher. Esse é o amparo, essa é a sustentação que o nosso planeta vai necessitar e muito nesta era de transformação. São os espíritos chegando, já chegando, faz tempo, hein? Não é nessa década, não. É desde antes do ano 2000. São os espíritos chegando, preparando a transição planetária. Só que os adultos que estão com eles, infelizmente, nem sempre estão fazendo as coisas da melhor forma para que eles possam cumprir a tarefa deles. Então, Evangelho nos esclarece para isso, nos fortalece, nos dá todo a diretriz, o caminho necessário. Não estamos falando de religião, estamos falando de um ensinamento que um mestre, um avatar, chame como quiser, Jesus, enfim, veio trazer para o planeta. E qual foi a missão dele? Ajudar o que chamamos humanidade a evoluir. A mensagem é universal. Quando estivermos em outras esferas evolutivas, espiritualmente falando, nós vamos estar recebendo a mesma mensagem, porque a mensagem é universal. Ela não é só desse planeta e não é de uma religião. Então, esse talvez também seja um tema bem legal para a gente conversar depois, né? Sobre o que é tudo isso e não é só religião. Bem, mas vamos ao nosso tema de hoje. As famílias podem abrir o Evangelho desde o capítulo 1, uma página por semana, ou abrir, entre aspas, como se fala, ao acaso, e ler a página que veio naquele dia, para todos refletirem, entenderem a mensagem, porque a página não é ao acaso. É sempre aquela que nós precisamos para nosso aprendizado. Sempre. Qualquer momento do seu dia a dia, está com dificuldade, está com dúvida, que seja, abre o Evangelho. Um parágrafo que você lê, às vezes nem precisa o parágrafo todo, uma frase, uma linha, vai ter a resposta que você precisa naquele momento. Portanto, existe o Evangelho pequenininho, que é o chamado Evangelho de bolsa, de bolso. Como é bom tê-lo conosco. Então, Evangelho todo dia, para todos os momentos, também nos ajuda bastante. Mas se fizermos uma vez por semana lá em casa, já vai dar ótimos resultados. Então, vamos ver qual é a mensagem do Evangelho de hoje. Só vou fazer mais uma observação. Às vezes a pessoa diz, mas esse Evangelho parece estar diferente do meu lá em casa. É o mesmo conteúdo, tá? O que muda é a editora. Então,
a capa, né? É outra cor, é de outro jeitinho, a editora é outra, mas o conteúdo é o mesmíssimo. Esse aqui, por exemplo, está bem grosso assim, porque ele tem a letra bem grande, tá? E tem o de bolso com a letra bem pequenininha. Enfim, mas o conteúdo é o mesmo. Isso que importa. Muito bem. Então, nós abrimos no capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Esse capítulo tem os seguintes ensinamentos. Conhece-se a árvore pelo fruto. Missão dos profetas. Prodígios dos falsos profetas. Não creiais em todos os espíritos. E nas instruções dos espíritos, os ensinamentos são os falsos profetas, caracteres do verdadeiro profeta, os falsos profetas da erraticidade, Jeremias e os falsos profetas. Todos esses ensinamentos, e nós abrimos no item 4, missão dos profetas. Atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensa significação. Disse de todo o enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Pode, pois, um homem ser profeta sem fazer predições. Aquela era a ideia dos judeus ao tempo de Jesus. Daí vem que, quando o levaram à presença do sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciãos reunidos lhe cuspiram no rosto, lhe deram socos e bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza para nós e dize quem foi que te bateu. Entretanto, deu-se o caso de haver profetas que tiveram a presciência do futuro, quer por intuição, quer por providencial revelação, a fim de transmitirem avisos aos homens. Tendo-se realizado os acontecimentos preditos, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade de profeta. Esse é o item 4. Muito bem. Todas as vezes que nós lemos o Evangelho, temos que entender que a época em que Jesus passou por nós aqui na humanidade, né, a humanidade tinha outros costumes, outros hábitos, assim como nós temos os nossos costumes e hábitos de hoje. Então, o que acontecia naquela época? Jesus sabia que o povo, e principalmente o povo judeu, era muito direcionado pelos sacerdotes do templo. Esses sacerdotes nem sempre
estavam realmente direcionando as pessoas segundo o que Deus havia enviado. O que Deus havia enviado para nós na humanidade antes de Jesus? Deus havia enviado o código universal através de Moisés, os 10 mandamentos. Eu digo código universal porque nos 10 mandamentos em nenhum momento não tem religião. Tem uma diretriz de como o ser deve se colocar para a sua trajetória evolutiva. Amar a Deus, amar ao próximo, não matar, não roubar, e assim por diante. Muito bem. A partir desses ensinamentos, e também de todos os outros, enfim, o povo judeu era, então, né, levado por esses sacerdotes, aqueles que se diziam entendidos da lei. Só que nem sempre a intenção desses eram boas. Alguns eram boas, outros nem tanto. Como é até hoje nossa humanidade. Estamos de acordo ou não? Não é? Bem, e acontece, como até hoje, alguns seres têm um dom um pouco mais, não digo especial, talvez avançado, pode-se usar a palavra mais pungente, mais evoluído. O dom, por exemplo, né, disto que eram chamadas as premonições, as predições, as previsões. Existe mesmo. Nós todos temos um dom, um potencial chamado mediunidade. Já existia. Aliás, claro, para Moisés receber os 10 mandamentos foi através do potencial mediúnico que ele tinha, o dom dele. Foi assim que foi recebido os 10 mandamentos. Mas, antes de Moisés, nós sabemos que outros seres da humanidade já deixaram comprovado que tinham também esse dom, esse potencial mais desenvolvido. Então, temos escritas que comprovam que isso já existia lá no Egito, já existia nos povos da antiguidade, antes de Moisés. Depois Moisés, e depois tantos outros profetas foram chamados de profetas, porque desenvolviam esse potencial. E depois Jesus vem e nos alerta para isso. Não é? Então, o que esta lição, missão dos profetas, está nos falando é assim: se o ser veio com esse potencial, e ele tem, inclusive, que desenvolver uma missão através desse potencial para auxiliar outros, veja que responsabilidade. Aí a pergunta é: como será que esse ser está fazendo uso desse potencial no que deveria ser a sua missão de auxiliar os que estão na caminhada com ele? E é assim que, então, até hoje, a gente está aprendendo a fazer uso desse potencial, que podemos, em alguns momentos, chamar de mediunidade, mas também tem essas outras
tem outras formas, daí porque estão usados outros termos, como eu disse, predições, premonição, enfim, né? É fato, tem pessoas com essa condição, e aí o que isso está sendo, como ela está fazendo uso em benefício dos que estão com ela na caminhada, como eu disse, na jornada. E é disso que a lição está nos falando. Tanto assim que quando Jesus estava, essa passagem que fala que Jesus estava na presença do sumo sacerdote, o sumo sacerdote da época é como hoje, imagino, né? Hoje na Igreja Católica, hoje seria o Papa da Igreja Católica, né? O sumo sacerdote da época lá para os judeus. Muito bem, o Caifás. Jesus foi levado à frente dele. E claro que o que eles estavam fazendo, eles queriam, como nós sabemos que aconteceu com ele, até quando também ele foi levado na frente de Pilatos, né? Foi mesmo para, entre aspas, testá-lo. Ah, você está falando tantas coisas aí para o povo e tal, vamos ver mesmo se você, entre aspas, é superior. Porque eles achavam que pelo que ele estava ensinando, pelo que ele estava transmitindo, ele tinha dons que então ele poderia fazer qualquer coisa. E, inclusive, esses dons que então ele poderia fazer qualquer coisa, ameaçava para eles, para o rei, para Pilatos, né, o Império Romano, que no caso tomava conta porque tinha as conquistas das terras. Isso era uma ameaça. Se aquele homem pudesse fazer qualquer coisa, de repente vai tirar o meu poder, vai tirar o trono de um, o poder do outro, inclusive do sumo sacerdote. Então, essa é uma forma também de a gente entender por que Jesus foi perseguido. E aqui não foi diferente. Tanto assim que eles sugeriram que os anciãos eram aqueles mais antigos, que seguiam a Torá, as leis mosaicas, cuspissem e cuspiram no rosto de Jesus, para ver qual seria a reação dele. Esse homem se fala tanta coisa, como quem dizendo, você se acha tão superior? Vamos ver como vai ser a sua atitude perante isso. E cuspiram no rosto de Jesus. Não sei se todos lembram, mas naquela época, essa coisa de escarrar, cuspir, era muito grave. Era mesmo como que desprezando totalmente a pessoa. Tem outra passagem de Jesus, né, que nos fala sobre isso, que foi também cuspido, eu não estou me lembrando qual é a passagem exata, mas, enfim. E isso era uma coisa, assim, gravíssima. Era como que você, então, dizendo, você cospe nessa pessoa porque essa pessoa é lixo. Desprezo total para ela. É isso. Só que, nesse momento, eles achavam que o mestre, por causa do potencial que ele tinha, né, ele ia se rebelar de outra forma. Enfim, ficaram aguardando qual ia ser a atitude dele. É isso. E ele não teve nenhuma atitude da forma como eles esperavam, né? Não agrediu, não usou de violência, absolutamente nada disso. Então, o ensinamento nos serve para hoje nós refletirmos o que estamos, se fosse conosco hoje, numa atitude em que a gente se sente dessa forma,
a pessoa faz para agredir e realmente a agressão atinge, aí a gente se sente, vamos dizer, humilhado, isso e aquilo, e aí qual é a nossa primeira atitude? Qual é o nosso primeiro pensamento? Qual é o nosso sentimento ao passar por aquilo? É raiva? É chegar até o ódio? E essa raiva e esse ódio e vai num crescendo e amanhã se torna uma grande vingança e depois de amanhã essa grande vingança é assim, só tirando a vida dessa pessoa, vou acabar com ele não por causa disso, né? Aí é que está nosso aprendizado. Se estamos entendendo a mensagem de Jesus, não vamos fazer dessa forma. Vamos precisar entender isso de outra forma, isso que está nos acontecendo. Difícil? Difícil, né? Pois é, mas é esse o ensinamento. Então, para encerrarmos, aí ele diz assim, que todos os atributos que aqueles que eram chamados de profeta tinham, realmente acontecia. Não é que não acontecia, mas nem todos falavam a verdade. Por isso que haverá falsos cristos e falsos profetas. Não se pode acreditar sem ter, na doutrina espírita, nós dizemos que se usa muito a fé raciocinada, não é a fé cega. Não é mesmo? Por que a fé raciocinada? Porque a gente parte de um princípio. Qual é o princípio da doutrina espírita? O único dogma que ela tem. Outras religiões têm uma porção de dogmas. A doutrina espírita não. É a reencarnação. É desse princípio que partimos. Portanto, todos aqui somos espíritos reencarnados. E, portanto, todos temos igualdade no que diz respeito à sua bagagem, que o seu espírito já traz, bagagem das vidas anteriores, e todos, então, nesse sentido, somos iguais. Por quê? Espíritos com bagagem, só que cada um tem a sua individual, e reencarnados. E por que reencarnamos? Todos. Por que pedimos a reencarnação? Porque pedimos. Não estamos aqui por acaso. Nós pedimos para vir. Porque sabemos que era necessária para essa nossa trajetória de então nós aprendermos o que precisamos aprender aqui, acertar algumas continhas com aqueles que estão com a gente aqui, né? Que temos aqui um grande acerto para fazermos uns com os outros. Principalmente naquele vínculo que chamamos os vínculos de parentesco, os vínculos familiares, né? São espíritos afins, espíritos em acerto. Todos somos. Então, nesse sentido, somos todos iguais. Portanto, o dogma da reencarnação nos iguala, não tem diferença. O que temos, sim, só são experiências, né? Que alguns não são iguais, e nas suas experiências, vamos dizer assim, nesse sentido é que não somos iguais. Nossa bagagem de cada um aqui é uma diferente do outro. Mas, quando, então, aqui ele nos fala dos atributos, todos, enquanto espíritos, temos atributos. Sim,
trazemos o nosso tesouro. Jesus também nos fala disso. Esse é o verdadeiro tesouro, que as traças não corroem, que a ferrugem não estraga, não é? Tem outra passagem de Jesus que nos fala disso. Então, todos temos esse nosso tesouro. Agora vamos fazer o melhor para que nós consigamos sair, né, nessa trajetória evolutiva, sair dessa reencarnação melhor do que quando nela chegamos. É esse o aprendizado. Portanto, quando nos fala de missão, mais uma vez trazendo para o nosso dia de hoje, se cada um de nós pediu a reencarnação para fazer seus acertos, cada um de nós tem a sua missão de vida. Todos temos uma missão, a sua missão de vida. Então, às vezes pode pensar assim, nossa, mas o que será? Que importância que eu tenho aqui? O que eu estou fazendo? Claro que você é importante, porque no mínimo você tem uma missão de vida, de se acertar com quem você está lá na trajetória. No mínimo você tem vínculo com pessoas que você tem alguma missão com essas pessoas. Então, nós todos temos algo sim a realizar, uma missão de vida, que podemos chamar de cumprir o nosso planejamento reencarnatório, né? E todos pedimos essa oportunidade. Eu acho que é isso que a gente poderia refletir a respeito do falsos cristos e falsos profetas, que a gente fique sempre no orai e vigiai. É isso. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre o ensinamento do Evangelho de hoje? É como lá em casa. Lá em casa, quando a gente acabou de ler, cada um comenta um pouquinho, faz a sua reflexão, sem abrir polêmica. É só para refletir, porque, como eu disse, cada um com a sua bagagem, cada um vai ter um entendimento da lição. Mas isso é ótimo, porque a gente faz essa troca. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Bom, então agora nós vamos fazer o seguinte. Como nós temos 5 minutinhos, nós vamos aproveitar muito bem esse tempinho para fazermos nossas vibrações. Nosso planeta está passando por um momento de transição bem, assim, pungente. Nós sabemos que o milênio todo vai ser um milênio de transição planetária. Mas nós, com nossas vibrações, com os nossos pensamentos positivos, nossas preces, podemos ajudar muito essa casa que nos recebe. A casa, o planeta. Nós precisamos dele. Então, nós vamos aproveitar esses momentos, fazer nossas vibrações, daí fazer a nossa prece de encerramento para irmos para o passe. Tá bom? Vamos mais uma vez fazer o nosso recolhimento interior. Fechamos os nossos olhos físicos para abrir os nossos olhos da alma. E nesse momento, com os olhos da alma abertos, nós vamos procurar ver o nosso planeta. Mas vamos ver o planeta Terra envolvido em muita luz. Muita luz. Então nós vamos levar nosso pensamento de luz e de paz a todos os seres do nosso planeta. Todos os seres. Vibrações de luz e paz
aos bilhões de habitantes do nosso planeta, vibrando muita luz e muita paz a todo o nosso planeta. E agora vamos levar nossos pensamentos de luz e paz aos nossos lares. E vamos envolvendo todos aqueles que estão lá em casa. Luz e paz envolvendo o nosso lar. Agradecendo aos nossos benfeitores espirituais por toda a assistência. Nós vamos encerrar com a oração de São Francisco.